Olá, eu me chamo Samile. E eu, Camille, Nós iremos falar um pouco sobre a obra de Vinícius de Moraes. a Rosa de Orixima. Agora irei falar um pouco sobre a sua biografia. Vinícius de Moraes nasceu no Rio de Janeiro no dia 19 de outubro de 1913. Filho do funcionário público e poeta Clodoaldo Pereira da Silva e da pianista Lídia Cruz. Desde cedo já se mostrava interessado pela poesia. Além de ter sido um dos mais famosos compositores da música popular brasileira e um dos fundadores nos anos 50 do movimento musical Bossa Nova, foi também dramaturgo e diplomata. Vinícius de Moraes foi um poeta significativo da segunda fase do modernismo. Ao publicar sua antologia poética em 1955, admitiu que sua obra poética dividia-se em duas fases. A primeira fase, carregada de misticismo e profundamente cristã, começa em Um Caminho para a Distância, em 1933, e termina com o poema Mariana, a Mulher, em 1936. A segunda fase, iniciada com 5 elegias, em 1943, assinala a explosão de uma poesia mais viril. Nela, segundo ele, estão nitidamente marcados os movimentos de aproximação do mundo material com a difícil mais consistente repulsa ao idealismo dos primeiros anos. Ao englobar o mundo material em sua produção artística, Vinícius se inclina por uma lírica comprometida com o cotidiano, onde buscou os grandes dramas sociais no seu tempo. Os poemas Rosas de Hiroshima, 1954, e O Operário em Construção, em 1956, são exemplos desse engajamento social. Várias experiências conjugais marcaram a vida de Vinícius. Casou-se 9 vezes e teve 5 filhos. Suas esposas foram Beatriz Azevedo, Regina Pederneira, Lila Boscoli, Maria Lúcia Proença, Nelita de Abreu, Cristina Gurjão, Gessé Gessi, Marta Rodrigues e a última, Gilda Matoso. Vinícius de Moraes faleceu no Rio de Janeiro no dia 9 de julho de 1980. Vinícius de Moraes escreveu o poema Rosa de Orixima, inspirado pelo ataque atômico provocado pelos Estados Unidos contra o Japão no final da Segunda Guerra Mundial. A tragédia ocorreu no dia 6 de agosto de 1945, sendo o primeiro e único momento na história em que armas nucleares foram usadas em guerra e contra alvos civis. A bomba nomeada de Little Boy foi uma demonstração de força nuclear estadunidense nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. O ataque deixou uma grande cicatriz ao seu redor. Ao longo dos anos, o número de pessoas que nasceram enfermas com cânceres, deformações físicas, cegas ou com problemas respiratórios foi incalculável, sem contar a devastação da vegetação e a contaminação que ocorreu em rios, lagos e plantações pelas chuvas ácidas. Escrito em 1946 e publicado no livro Antologia Poética, o poema tinha o nobre objetivo de ser um protesto contra os ataques, além de levantar a bandeira pacifista e antinuclear. Anos depois, em 1973, os versos foram musicados pelo grupo Secos e Molhados. Análise do poema A Rosa de Hiroshima de Vinícius de Moraes. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Os primeiros versos mostram os efeitos da radioatividade nas crianças, vítimas inocentes, que nada fizeram para sofrer no conflito de duas grandes nações. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Quando o poeta propõe que pense nas mulheres, ele pede que reflitam sobre as consequências que a radioatividade pode causar no corpo delas, tornando difícil ou até impossível que elas engravidassem no futuro. As rotas alteradas podem ser entendidas tanto como um questionamento de como o futuro incerto será, como também as rotas das cidades, do meio ambiente e da economia que foram devastadas. Pense nas feridas como rosas cálidas. Vinícius que pense nas feridas físicas, emocionais, psicológicas e fisiológicas, como quem cuida de delicadas rosas. Entretanto, esta rosa tem um diferencial. Ela é cálida, ou seja, é quente. Mas, não se esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a antirrosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa. Os últimos versos fazem menção explícita ao bombardeamento em Hiroshima, que irradiou doenças e uma grande contaminação nas pessoas e no solo por várias gerações. O poeta usa a rosa como uma metáfora ao momento que a bomba explodiu.
formando uma imagem semelhante a uma rosa se desbrochando. Bom, normalmente uma rosa ela é mencionada à delicadeza, ao perfume e beleza. Porém, a rosa de Hiroshima remete a um horrível acontecimento e a consequências deixadas pela guerra e pelo confronto entre nações. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres rotas, alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas ó, não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume.